Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre o pagamento. Estamos falando aí de direito das obrigações e a principal forma de extinção obrigacional é o pagamento, é o adimplemento. Aproveito a te convidar para conhecer as minhas redes sociais e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito bem, quando a gente vai falar de pagamento, qual é a ideia? A ideia é que, enquanto um direito real, você estuda lá as diferenciações entre direito pessoal e direito real, o direito pessoal sendo o direito obrigacional, né? Então, quando a gente estuda uma das principais diferenças entre os direitos reais, o direito das coisas e o direito obrigacional, lembre, eu não estou falando que direitos reais e direito das coisas são sinônimos, porém integram o mesmo regime jurídico. Do outro lado, nós temos os direitos pessoais, os direitos obrigacionais. E uma característica muito importante é a transitoriedade da obrigação, é a temporalidade da obrigação. Enquanto o direito real ele tem aquela tendência à perpetuidade, o direito obrigacional não. Ao contrário, ele tem a tendência a findar, ele tem a tendência a morrer, a se extinguir. Por quê? Porque toda vez que você contrata uma obrigação, o que mais você quer é que essa obrigação morra, o que mais você quer é que essa obrigação termine. Por quê? Porque ter a obrigação não resolve a sua vida. Resolve a sua vida é ter aquilo que você comprou, é ter o serviço que você contratou. E quando aquilo que você comprou te for entregue, haverá o adimplemento, o cumprimento da obrigação. E a obrigação se extingue. Quando você contratou aquele serviço e aquele serviço te foi prestado, você tem o adimplemento obrigacional e, por via de consequência, você tem a extinção obrigacional. É claro, existem muitas modalidades diferentes de extinção obrigacional. Vamos trabalhar com a principal, com aquela que nós queremos, qual seja o adimplemento, o pagamento da obrigação, ok? Então vamos lá, começando com o roteirinho. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é quem deve pagar. E ao mesmo tempo que a pessoa deve pagar, a pessoa pode pagar. Se você quiser acompanhar pelo Código Civil, você vai abrir o seu Código Civil no artigo 304 e dali para frente estão as regrinhas que nós estudaremos nesse momento. Primeira coisa, qualquer interessado pode pagar. O que é qualquer interessado? Interessado no direito das obrigações é aquele que pode ser atingido pela dívida, é aquele que pode ser exigido pela dívida, é aquela pessoa contra a qual o credor pode movimentar a máquina jurisdicional a fim de obter o adimplemento do seu crédito. Então, são interessados, obviamente, o devedor e todas as pessoas responsáveis, ainda que não sejam devedoras. Lembra, lá na Teoria Geral das Obrigações, a gente falou que tem os interessados e os não interessados, e dentro dos interessados, no aspecto subjetivo, nós temos os devedores. Porém, existem aqueles que não são devedores, mas respondem. Lembra, o Schuld sem Haftung, Haftung sem Schuld. Aqui eu posso ter o Haftung, que é a responsabilidade, sem o Schuld, sem a dívida. Então, são interessados ao pagamento os devedores ou o devedor e aquelas demais pessoas que, em pese não sejam devedoras, possam ser responsabilizadas pela obrigação. Por exemplo, o fiador. E aí nós temos, portanto, os interessados. Eles podem pagar. Eles têm o direito de pagar. Por que eles têm o direito de pagar? Porque o pagamento é o que vai liberar essa pessoa, seja devedora, seja responsável, o pagamento vai liberar essa pessoa de ser demandada eventualmente para o adimplemento da obrigação. Então, mais que uma obrigação, mais que um dever, pagamento é um direito, de forma que o terceiro interessado, o terceiro que tem a possibilidade de ser atingido por aquela cobrança, ele pode compelir o credor a receber. Nossa, Antônio, ele pode compelir o credor a receber? Ele pode obrigar o credor a receber? Pois é, ele pode. Ele vai fazer isso por meio da consignação em pagamento, que é um meio anormal de extinção obrigacional que você vai ver em um outro vídeo aqui no canal. Por enquanto, falamos só da obrigação ordinariamente extinta, por meio do pagamento. E o terceiro interessado que paga, ele se subroga nos direitos do credor. Então, é a troca de lugar. Vou desenhar para você para ficar mais fácil. Então, imagina o seguinte, você tem aqui um credor
você tem aqui um devedor. E você tem aqui o fiador. Vamos imaginar que esse devedor tem uma outra garantia dada ao pagamento da obrigação. Uma outra garantia além do fiador. E aí imagina o seguinte, este fiador, ele paga para o credor, de maneira que esse credor vai embora. E o fiador se subroga. O que significa? Esse fiador vem aqui para esse lugar. Então o fiador saiu daqui de baixo, na estrutura, e vem aqui, ó. Qual é a vantagem? A vantagem é que, veja, agora o devedor ele deve para o fiador. E essa garantia que existia em relação ao credor antigo também existe em relação ao fiador. Por quê? Porque o fiador se subrogou no lugar do credor. Subrogar-se é entrar no lugar. Então, no momento em que o fiador paga a dívida, que não era dele, mas ele poderia ser responsabilizado, esse fiador se subroga nos direitos do credor. O que significa dizer, todos os direitos que o credor originário tinha, este fiador passa a ter também, contra o devedor e contra os outros garantidores ou os outros bens que foram dados em garantia. Porém, só se subroga, como você está vendo aí, o terceiro interessado. Interessado é o terceiro que pode ser cobrado, é o que pode ser atingido pela obrigação. Se você der uma olhada lá no artigo 304 do Código Civil, ele fala: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. E você já sabe qual é o interessado, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Um exemplo desses meios conducentes é justamente a consignação em pagamento. Porém, você está vendo aí que nós não temos só o terceiro interessado. O terceiro não interessado também pode pagar. Mas se você der uma olhadinha no artigo 305 do Código Civil, você vai perceber uma diferença marcante. O terceiro não interessado, ele paga, ele tem o direito de reembolso, mas ele não se subroga. Não se subrogar significa que os direitos titularizados por aquele credor que foi embora não são repassados a esse fiador, a esse terceiro que paga. Okay? Então é por isso que você está vendo aí. O terceiro não interessado ele pode pagar, mas ele não se subroga, diz o artigo 305 do Código Civil. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Justamente porque ele não poderia ser responsabilizado, ele não poderia ser processado. E nessa medida, se ele pagou, obviamente, para não haver um enriquecimento sem causa por parte do devedor, esse terceiro não interessado tem o direito de receber de volta, mas ele não entra no lugar do antigo credor. Ele não vai poder usufruir das garantias que existiam para o credor anterior. Ok? Vamos continuar aí com o nosso roteirinho. Vamos imaginar o seguinte, o pagamento foi feito para o terceiro, e aqui não importa se este terceiro é interessado ou não. Porém, o devedor não sabia que esse pagamento foi feito, ou mais, o devedor falou assim, não paga para ele, porque eu tenho dinheiro para receber dele, e eu não ia pagar tudo isso. Então, imagina a seguinte situação, você tem aqui o credor, você tem do outro lado o devedor, e você tem lá o terceiro, por exemplo, o fiador. Imagina, então vamos dar nomes aqui. Nós temos o Marcos, que é o credor. Nós temos o Pedro, que é o devedor. E nós temos o José, que é o fiador. Nós temos aí o José, que é o nosso fiador. Vamos imaginar que aqui eu tenho um contrato de 1.000. Só que vamos imaginar que num outro contrato, numa outra relação jurídica, o Pedro é credor de Marcos.
o Marcos é o devedor. E aqui eu tenho 500. Você já sabe, se uma dívida encontrar com a outra, existe a compensação. De maneira que, neste caso aqui, ó, o Pedro não ia dar 1.000 para o Marcos, ele só ia dar 500, porque ele ia abater disso aqui, isso aqui. Só que o José pegou os 1.000 e deu na mão do Marcos. Bom, se o José deu na mão do Marcos, o José fala, bom, Pedrão, agora você vai me pagar 1.000, porque eu desembolsei 1.000 para a mão do Marcos. Aí o Pedro vai falar assim, olha, José, o negócio é o seguinte, no final das contas, eu não teria que dar os 1.000 para Marcos, porque eu sou credor do Marcos num outro contrato. Eu só daria 500 para ele. Se você tivesse me falado que você ia pagar para o Marcos, eu teria dito isso a você, mas você não me avisou. E você pagou sem o meu conhecimento. E mesmo, José, se você fosse pagar e tivesse me avisado, eu falaria, não paga que eu não vou desembolsar os 1.000, eu vou desembolsar só 500. Porque eu, Pedro, eu tinha poder, eu tinha algo para ilidir a dívida. Eu tinha lugar para me defender dessa dívida. Bom, então nesse caso, o que vai acontecer? O José não vai poder cobrar 1.000 do Pedro. Porque como o Pedro tinha um poder de afastar em R$500 essa dívida, o José só vai conseguir pagar do Pedro, cobrar do Pedro, R$500, ok? Porque essa situação da compensação que existia entre as partes originárias do contrato afasta o dever de que este devedor pague integralmente para o terceiro. Portanto, toda vez que um terceiro vai pagar para o credor uma dívida de alguém, esse terceiro deve avisar o devedor. Olha, vou pagar a sua dívida. Você tem alguma coisa para dizer? Ó, não paga 1.000, paga só 500 que eu vou compensar. Beleza, paga 500 e aí só vai receber os 500 do devedor. Ou ele fala assim, olha, não paga nada não, porque ele me deve 1.000 aqui, mas eu devo 1.000 para ele aqui, mas ele me deve 1.000 lá. Nós vamos encontrar as dívidas, haverá compensação e ninguém vai pagar nada para ninguém. Não paga, porque se você pagar, você não vai conseguir receber, ok? Essa é a regrinha do artigo 306 que eu vou falar para você agora e você acompanha a leitura aí no seu Código Civil. O pagamento feito por terceiro com o desconhecimento ou com a oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Ilidir é se defender, é contrapor algo à ação eventualmente ajuizada pelo credor. Ok? Então agora a gente já sabe quem pode pagar, quem tem o direito de compelir o credor a receber, e uma vez usado esse direito, se for alguém que não é o devedor, pode exercer algo contra o credor principal. Se era um terceiro interessado, que tinha a possibilidade de ser atingido pela dívida, esse terceiro se subroga. Se é um terceiro não interessado, se é alguém que não tinha a possibilidade de ser atingido pela dívida, ele tem o direito de receber de volta, mas não se subroga, ok? Agora é o seguinte, você tem uma dívida. Para quem você vai pagar? Você vai pensar, bom, eu vou pagar para o credor. Lógico, você vai pagar para o credor. Mas e se algumas outras situações acontecerem? É isso que a gente vai ver agora. Eu vou trabalhar com você a quem se deve pagar. Quer dizer, o devedor, ele quer pagar. Ele quer se livrar da dívida dele. Bom, para quem que ele vai pagar? O óbvio está aí no começo. Ao credor capaz. Por quê? Porque o credor capaz, ele tem capacidade civil para dar a quitação. É importante você lembrar. O que libera o devedor é a quitação. Okay? Então é importante ele obter a quitação quando ele fizer o pagamento. Ou, se ele não obtiver essa quitação, ele buscar algum documento que a lei equipare a uma quitação. A gente já vai falar disso. Okay? Então, o credor capaz
é a pessoa para quem o devedor irá pagar. E se o credor for incapaz? Se o credor for incapaz, o devedor não deve pagar para ele, porque o devedor incapaz, o credor incapaz, não tem capacidade civil para outorgar a quitação. Então, se você tem uma dívida, por exemplo, com uma criança de 3 anos, não adianta você efetuar o pagamento para essa criança de 3 anos, ainda que essa criança de 3 anos te dê a quitação, ela não tem capacidade civil para isso. Mas fala, Antônio, mas eu não dei na mão da criança de 3 anos, eu depositei na conta bancária da criança de 3 anos. Aí beleza, porque se você fez isso, você tem como provar que o pagamento feito se reverteu em benefício da criança. Aí beleza. Agora, se você pega o dinheiro e dá na mão da criança, ainda que você prove que deu na mão da criança, tenha testemunhas, por exemplo, a criança pode ter gastado isso em bala, a criança pode ter jogado isso fora. E aí você vai ter que pagar de novo. Lembra, quem paga mal, paga 2 vezes, ok? Então, se você vai pagar para alguém que é incapaz, você precisa buscar aquela pessoa que tenha a capacidade civil para outorgar quitação no lugar daquele incapaz. A gente já vai ver um exemplo disso. Então, vou continuar aqui o pagamento ao credor putativo. O que é credor putativo? Putativo quer dizer imaginário, tá? Isso se aplica para todas as circunstâncias de direito obrigacional. Toda vez que você vir alguma palavra putativo, significa imaginário. O que é o credor putativo? É o credor imaginário. Aquele que não é seu credor, mas você pensa que é. E se você olhar um outro vídeo aqui do canal, você pode pegar um exemplo de lá e aplicar para cá. Quando a gente fala da cessão de crédito, o credor cede o seu crédito para alguém. Quando um credor cede o seu crédito, ele deixa de ser credor. O credor agora é o cessionário, é aquele que adquiriu o crédito. Mas lembra, tem que avisar para o devedor. Porque se o devedor paga para o credor antigo, sem saber que está pagando para a pessoa errada, esse pagamento é válido. Porque o credor antigo, aquele que cedeu o seu crédito, ele é, na cabeça do devedor, ele é credor putativo. Ele é credor imaginário. Nossa, Antônio, está difícil. Então vamos lá, eu vou desenhar para você como é que é essa circunstância. Imagine o seguinte, você tem aqui o Marcos, que é credor. Você tem o Pedro, que é devedor. Aí o Marcos cede seu crédito para o José. Bom, se ele cedeu o crédito para o José, ele, Marcos, não é mais credor. O Marcos foi embora. O Marcos foi embora. E quem vem para cá? O José, que é o cessionário. Então a cessão foi feita, o José está aqui. O que eles esqueceram de fazer? Avisar para o Pedro. Eles esqueceram de avisar isso para o Pedro. Pois bem, o Pedro não sabia e fez o quê? Pagou para o Marcos. Por quê? Porque na cabeça de Pedro, o Marcos ainda era o credor dele. Ou seja, Marcos era credor putativo. Marcos era credor imaginário. Imaginário na imaginação de quem? De Pedro, que pensava que era o Marcos porque não foi notificado da cessão de crédito. E aí, este pagamento feito para Marcos libera Pedro da obrigação. O pagamento ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor. Essa é a regra do artigo 309 do Código Civil. Eu vou ler de novo, leia aí para você acompanhar. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor. E quem é credor putativo? Neste caso, o Marcos, ele foi embora, mas não avisaram para o Pedro que o Marcos não é mais o credor. Então, na cabeça do Pedro, o Marcos é o credor, sim. Ué, é putativo, é imaginário, porque na realidade não é mais. Okay? Então, essa é a circunstância de credor putativo, credor imaginário. Ok?
Vamos continuar, então, no nosso roteirinho. Então, credor putativo é simples assim, ok? Ai, Antônio, eu não entendi esse negócio da boa-fé do artigo 309. Lembra que eu sempre falo de boa-fé? É a ignorância de vícios que maculam uma relação jurídica. Você tinha o devedor, na cabeça dele, ele pensava que ia pagar para o Marcos. Ele não sabia da cessão. Então, ele estava de boa-fé. Claro, depois que ele foi notificado, aí não tem mais isso. Mas enquanto ele não é notificado, ele pode pagar para o credor antigo e ele estará liberado da dívida. Ok? Vamos continuar, então, com o nosso roteirinho. O credor pode ter representante. E o credor pode ter 3 tipos diferentes de representante. O credor pode ter o representante contratual, que é o procurador. O credor pode ter um representante legal, por exemplo, os pais. E o credor pode ter um representante judicial, exemplo, administrador da massa falida. Ok? Então, quando nós falamos em termos de representação, todas essas são as possibilidades. Muita atenção, porque nesses casos, nessas hipóteses, o pagamento feito ao representante contratual libera o devedor, de maneira que esse devedor pode pagar tanto ao representante contratual, que é o procurador, como ao próprio credor. Tanto faz. Mas lembra que eu falei para você da criança de 3 anos? O pagamento feito à criança de 3 anos não é válido. Para que eu tenho que pagar? Para os pais. Eu tenho que pagar para os pais dessa criança. No caso da massa falida, se eu devo para uma empresa e pago para o antigo presidente dessa empresa e não pago nas mãos do administrador judicial, o pagamento também não é válido, porque esse pagamento, quando você tem representante judicial, você precisa fazer ao representante. Então, haverá casos em que eu tenho que fazer o pagamento só para o representante. O credor não tem poder liberatório. Quando isso acontece? No representante legal e no representante judicial. Então, eu tenho 3 representantes: convencional, legal e judicial. No convencional, eu posso pagar para o credor ou para o representante. Ambos têm poder para me dar quitação. No caso dos representantes legal e judicial, eu não posso fazer o pagamento para o credor. Eu tenho que pagar para o representante. Só o representante, nesses casos, vai ter o poder para me dar quitação. Ok? Então, de novo lá na tela, representante contratual ou credor. Agora, representante legal e judicial, só o representante. Pagamento feito ao credor nesses 2 casos não é válido e não libera o devedor. Ok? Vamos continuar lá. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou desenhar para você. Então, vamos imaginar que eu tenha um processo movido por Marcos. Marcos é o autor. O Pedro é o réu. Okay? Nesse processo é uma ação de cobrança. Vamos imaginar que essa ação de cobrança já está em fase de execução. E aí, o Marcos consegue uma penhora. O Marcos consegue uma penhora nesse processo. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais visível para você. Só que o que foi penhorado nesse processo não é um bem,
não é um carro, não é uma casa, não é um computador, não é nada disso. O que foi penhorado neste caso é um crédito direito aqui, é um crédito em que Pedro é o credor e José é o devedor. José é o devedor. Então, Pedro, note, nessa relação aqui, Pedro deve. Nessa relação aqui, Pedro é credor. Então, este crédito foi penhorado neste processo. E aí, o que acontece? O José, ele foi devidamente cientificado desta penhora. Saiu um ofício deste processo para o José, falando assim, José, não pague para Pedro. Ah, mas o Pedro é o meu credor. Não, não. O Pedro é o seu credor, mas o crédito de Pedro está penhorado num processo movido por Marcos. Ah, então eu não posso pagar para o Pedro? Diz o José. Não, você não pode pagar para o Pedro. E o que eu faço? Vai chegar a data do vencimento, eu quero me livrar da dívida. Não tem problema, José. Você vai poder se livrar da dívida sim, mas não pagando para o Pedro. Você pega o dinheiro que você tem que dar em decorrência dessa obrigação, e ao invés de dar esse dinheiro para o Pedro, você vai depositar esse dinheiro no processo. Então, depositado esse dinheiro no processo, você, José, está livre dessa dívida. O que nós estamos vendo aqui? O crédito penhorado, de quem é o crédito penhorado? É o do Pedro. Pedro era credor de José. Uma vez que o crédito foi penhorado, e este devedor aqui, ele está cientificado, ele não pode mais pagar para o seu credor, Pedro. Ele tem que pagar no processo. E aí, nesse processo, o juiz vai dar quitação para o José. Ele vai, sim, conseguir se livrar da dívida. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Agora eu vou usar a mesma circunstância para te explicar uma outra coisa. Ok? Quando você for estudar execução em processo civil, você vai ver uma coisa chamada fraude à execução. Está no artigo 792 do Código de Processo Civil. E esse exemplo se aplica também para essa circunstância. Vamos lá, eu vou mostrar para você. Deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Então, você tem aqui essa ação de cobrança, né? Você tem aqui o José, que é o devedor, está tudo tranquilo, né? E o crédito do Pedro foi penhorado. Então, este crédito aqui, ele está penhorado neste processo. Aí o Pedro, esse aqui, ó, de má fé, ele fala assim, já que eu não vou ficar com esse dinheiro mesmo, eu vou prejudicar a vida do Marcos. O Pedro vira para o José e dá para o José, em relação a essa dívida, ele dá a quitação. O Pedro dá a quitação para o José. Isso é má fé. Ele sabe que não vai receber. Então, ele dá a quitação só para prejudicar o credor dele. Pois é, se ele fizer isso, essa quitação dada caracteriza fraude à execução. De maneira que essa quitação dada fica sem efeito, ela é ineficaz, porque os atos praticados em fraude à execução são ineficazes em relação ao credor. Então, mais uma vez, olhando para o processo, se esse crédito já está penhorado, essa quitação aqui ela é fraudulenta e não tem efeito. O crédito continua penhorado e o José, das duas uma, ou ele paga no processo de Marcos contra Pedro, né? Ele pega o dinheiro que ele ia pagar aqui e deposita no processo. E aí o juiz dá a quitação para ele.
ou, se ele fizer qualquer outro tipo de coisa, ele vai poder ser cobrado por Marcos, que agora conseguiu a penhora deste crédito de Pedro. Ok? Então, a ideia do direito civil é não permitir que um devedor saia dando quitação para os seus respectivos devedores a fim de fraudar o seu credor. Ok? É um sistema muito bem pensado, é um sistema muito bem organizado do ponto de vista jurídico. Muito bem, agora a gente já sabe para quem um devedor deve pagar. Agora, o que um devedor deve pagar? Qual é o objeto do pagamento? E aí é fácil. Para falar do objeto de pagamento, eu lembro a você aquilo que você já me ouviu falar, já me viu falar em várias vezes. É aquilo que a gente combina com a avó, né? O combinado não é caro. E é o que está no artigo 313 do Código Civil. Qual é o objeto do pagamento? Aquilo que foi contratado. Nem mais, nem menos. Então, se eu te vendi algo e depois eu não consigo te entregar aquilo e quero te entregar algo de um modelo mais novo, de um modelo mais caro, você não é obrigado a aceitar. Porque o 313 fala: o credor tem o direito de receber aquilo que foi contratado. Nem mais, nem menos. Ele não pode ser compelido a receber, ainda que seja algo mais valioso, ainda que seja algo mais caro. Vamos lá para o artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ok? Então, é por isso que a gente sempre coloca o objeto do pagamento nada mais, nada menos do que a prestação contratada, aquilo que foi pactuado. Inclusive em dinheiro. Quando a gente fala de prestações pecuniárias, a gente fala no princípio do nominalismo, ou regra do nominalismo, como queiram alguns. Essa regra é o seguinte: se há um ano você me emprestou 1.000 e não tem cláusula nenhuma falando de juros, correção, atualização monetária, eu quito essa dívida que eu tenho com você te dando 1.000. É isso, é simples assim. Então, eu não posso ser obrigado a te dar os 1.000 atualizados, porque no nosso contrato você me emprestou 1.000 e eu vou te dar agora, depois de um ano, 1.000. Aí eu sei que você vai pensar: nossa, mas o que eu emprestei, o que eu comprava com R$ 1.000 há um ano, eu não compro agora, eu compro muito menos, eu preciso atualizar isso. Beleza, sem problema nenhum. Você pode colocar uma cláusula de atualização. Ok? Vamos lá, artigo 316 do Código Civil. É lícito convencionar o aumento progressivo das prestações sucessivas. Ok? É o que alguns doutrinadores colocam como cláusula de escala móvel. É justamente a possibilidade de você estabelecer que quando esse dinheiro for devolvido, ele deverá ser devolvido segundo índices de correção monetária. Mas toma cuidado. Eu não estou falando para você que você pode colocar juros para lucrar sobre a pessoa que está devendo dinheiro para você. Porque no Brasil, a cobrança de juros acima do limite legal, que é a taxa Selic hoje em dia, a cobrança de juros acima desse limite é considerada usura, é considerada agiotagem e é proibido. Okay? As únicas que podem estabelecer taxas de juros maiores do que a taxa Selic são as instituições financeiras. E o limite não é livre, não. Não é que os bancos podem cobrar quanto eles quiserem. Não, não. Os bancos se submetem à média de mercado. Ok? Então o banco não pode, por exemplo, te emprestar dinheiro e cobrar 40% ao mês, porque isso é fora da média de mercado. Porém, as instituições financeiras, assim autorizadas a operar pelo Banco Central, elas podem estabelecer limites muito mais elásticos do que as pessoas que não são instituições financeiras. Ok? Então, o que nós temos aí é que as dívidas em dinheiro são quitadas pelo valor nominal da moeda, salvo cláusula de atualização, que no caso das instituições financeiras pode ser efetivamente maior do que a taxa Selic. Falando de dinheiro também, é proibida a pactuação do pagamento em moeda estrangeira. Eu não posso estabelecer um contrato aqui com você para pagar em dólar ou no valor da cotação do dólar do dia tal. Ok?
o dólar ou qualquer outra moeda não pode ser usado ou usada como indexador de uma dívida em dinheiro. Okay? De maneira que é nulo qualquer estabelecimento nesse sentido. É nula qualquer cláusula nesse sentido, obviamente ressalvadas as exceções legais. E a exceção legal é o comércio internacional. Então, no comércio internacional, é possível a pactuação em moeda estrangeira, porque aí você envolve transações monetárias entre pessoas físicas ou jurídicas que estão em países diferentes e sistemas monetários diferentes. Por isso, o sistema autoriza. É a regrinha do artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos em legislação especial. E exemplo de casos previstos em legislação especial é justamente a legislação do comércio exterior, a legislação que estabelece a possibilidade desses contratos serem celebrados em moeda estrangeira, normalmente o dólar, que é uma moeda mundialmente utilizada. Ok? É o seguinte, você pagou. Você não pagou porque você acha legal pagar. Você pagou porque você quer se ver livre da dívida. Mas eu já falei para você. O que te livra da dívida não é o ato mecânico de pagar, mas sim provar que o pagamento foi feito. Então, você se livra da dívida quando você tem a quitação. E a quitação está no artigo 320 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha na quitação, que alguns chamam de quitação ordinária, né? A quitação completa. Vamos lá. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Isso é o termo de quitação. Tem que ter a qualificação das pessoas e do objeto obrigacional. Você fala, nossa, Antônio, então eu estou perdida, porque eu não faço assim. Normalmente eu faço uma transferência bancária, eu faço um depósito, eu entrego o cheque. Muito bem, vamos ver como é que isso funciona. E isso é o que a gente coloca como documento equiparado, que está no parágrafo único do artigo 320. Ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Então aí nós temos a quitação equiparada, ou o documento de quitação por equiparação. Você tem a circunstância em que não tem assinatura, qualificação, mas demonstra o documento que efetivamente a quitação foi feita, ok? Então você tem aí, por exemplo, a ideia da transferência bancária, do depósito bancário, depósito devidamente identificado, que vai caracterizar essa quitação por equiparação, ok? Então você não está aí, não fique desesperada, não fique desesperado, porque se você fez lá uma TED, uma transferência eletrônica disponível, ou um DOC, se tudo estiver devidamente identificado, você não vai ter problema, ok? Vamos continuar aí falando da prova do pagamento. Se o crédito é documentado por um título de crédito, a entrega do título caracteriza prova da quitação. Então, se eu assinei uma nota promissória para você e paguei para você e você me entregou a nota promissória, pronto. Presume-se que a dívida está paga. Tanto a entrega como a destruição do título, ok? Então eu viro para você e falo, eu vou te pagar a nota promissória, destrua a nota promissória. E você vai lá e destrói a nota promissória. Pronto. A destruição ou a entrega do título, a devolução do título, caracteriza a quitação. Obviamente, desde que não seja algo fraudulentamente obtido, né? Se eu furtei a nota promissória que eu deixei com você, ou se eu te coagi a me entregar, ou se eu te coagi a rasgar essa nota promissória, veja, é uma presunção. Presunção iuris tantum, admite prova em contrário. Então, se eu te coagi a me entregar a nota promissória, se você provar que houve essa coação, eu não estou livre da dívida, ainda que a nota promissória tenha sido entregue a mim. Ok? Continuando aí, quando o crédito se dá em prestações, obviamente a quitação das prestações, sem mencionar que houve, que está devida a alguma prestação anterior,
quita as prestações anteriores, ok? Que está no artigo 322 do CC. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores, de estarem pagas as prestações anteriores. O mesmo acontece, como você está vendo aí, quando você quita o capital sem reserva de juros, que está lá no artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Por uma regrinha muito simples, que você já estuda desde a parte geral do Código Civil. O acessório segue o principal. Então, se você me deve 1.000 mais juros e eu te dou a quitação da obrigação, se eu te dei a quitação dos 1.000, presume-se que eu te dei a quitação dos juros. Então, se você é credora, se você é credor de uma dívida num valor que tenha acessórios e você for dar a quitação a respeito dessa dívida, ressalve a necessidade de ainda o devedor ter de pagar os acessórios, senão esses acessórios se consideram pagos. Ok? Pronto. Já vimos então que o devedor paga e se livra da dívida por meio da quitação, por meio do documento que instrumentalize a liberação da dívida. Agora eu quero falar com você sobre lugar do pagamento. Quer dizer, aonde o pagamento deve ser feito? E nós temos uma regra. A regra é que a obrigação é quesível. Está no artigo 327 do Código Civil. Quesível ou, em latim, querable. Eu tenho aqui um mnemônico para você, ok? Quesível, querable. Pensa o seguinte, o credor vai buscar. Opa, deixa eu voltar aqui. O credor vai buscar. Antônio, por que isso é um mnemônico? Porque é quesível, é querable, é o credor. Okay? Se o credor vai buscar, ele vai buscar aonde? Com o devedor. Tem duas pessoas, credor e devedor. Se o credor tem que ir buscar, ele vai buscar no lugar do devedor. Eu vou ler para você o artigo 327 do Código Civil. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionaram diferente, se o contrário está na lei ou na obrigação de suas circunstâncias. Então, regra, a obrigação é quesível, a obrigação é querable. O credor vai buscar. Então, o devedor não precisa ir levar o pagamento. O devedor fica quietinho, esperando o credor vir receber. Essa é a regra. Eu posso ter uma circunstância diferente? Posso. Eu posso ter o inverso, em que o devedor vai levar. Quando o devedor vai levar, e eu posso colocar isso como cláusula contratual, você acabou de ver isso lá no artigo 327 do Código Civil, você tem a dívida portável ou portable. É a exceção. Exige-se cláusula estabelecendo isso. Ok? Se você tem prestação em relação a imóveis, obviamente é o local do bem, ok? Porque aí você tem o imóvel, ele não pode ser levado, então o artigo 328 fala justamente no local em que o bem se encontra, e você pode também ter uma alteração sem justa causa criada pelo credor ou pelo devedor, ok? Então, imagina o seguinte, o local da prestação, o local do adimplemento do contrato está lá, estabelecido no lugar. Agora, aconteceu alguma justa causa, aconteceu um evento imprevisível, não imputável às partes. Então, sei lá, caiu uma ponte, ou tem um evento da natureza, teve uma enchente. Então, essa justa causa é uma justa causa que não foi criada pelas partes. Havendo justa causa, sem que essa justa causa seja estabelecida, seja criada, provocada pelo devedor, ele pode sim pagar no lugar diferente.
desde que ele não aumente o prejuízo do credor. Ok? É o que estabelece aqui o 329. Ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Então, se houver necessidade de alteração do lugar, o pagamento tem que ser feito, mas isso não pode aumentar o gasto que o credor teria originalmente para receber. E por último, o artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. E isso é o que eu coloco aqui para você como alteração tácita. Isso acontece muito naqueles contratos de fornecimento. Uma empresa fornece periodicamente para outra um produto, uma matéria-prima, uma mercadoria, e durante a relação, que se repete, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o devedor passa a entregar as coisas num lugar diferente. E o credor vai efetivamente recebendo isso num lugar diferente e não se opõe. Está tudo bem. Se está tudo bem, se ele continua recebendo e dando quitação num lugar diferente daquela que foi pactuado, houve sim uma alteração tácita do contrato. De maneira que futuramente o credor não vai poder exigir que a obrigação tivesse sido adimplida no local escrito no contrato, porque houve efetivamente alteração tácita. Ok? Vimos agora então local do pagamento. O que falta falar? Falta falar do tempo do pagamento. Quer dizer, uma vez estabelecida uma obrigação, quanto tempo depois deve ser cumprida essa obrigação? Pois é, a regra geral é que os pagamentos devem ser feitos à vista. À vista significa o seguinte: estou olhando para o contrato, estou olhando para o título, ele está vencido. O pagamento deve ser feito na hora. Isso é o que está no 331. Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época do pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Então, em regra, os pagamentos devem ser feitos à vista. Ok? Agora, posso colocar uma cláusula para vencer dali a um tempo? Claro que posso. Claro que posso. Posso estabelecer um pagamento a prazo. Posso estabelecer um pagamento em cotas periódicas. Só que depende de cláusula. Só isso. Ok? Porém, se eu criei uma obrigação condicional, e a gente já falou das obrigações condicionais, se você procurar num outro vídeo aqui no canal, você vai encontrar as obrigações condicionais. São aquelas que se condicionam a um evento futuro incerto. Quando você tem obrigação condicional, obviamente, ela não é imediatamente exigível, porque a essência de uma obrigação condicional é se sujeitar a uma condição, é se sujeitar a um evento futuro incerto. Okay? Nessa medida, quando você tem obrigações condicionais, a condição precisa ter implementado. O evento futuro incerto precisa ter acontecido, e aí, uma vez acontecido o evento futuro incerto, é automaticamente exigível a prestação. Porém, o ônus da prova de que a condição aconteceu é do credor. Ok? O credor precisa demonstrar, ele precisa provar que deu ciência ao devedor a respeito do implemento da condição. Essa é a regrinha do artigo 332, cuja leitura eu faço para você agora. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, quer dizer, na data em que aquele evento futuro incerto aconteceu. Cabendo ao credor a prova de que o evento futuro incerto aconteceu e o devedor tem ciência disso e o devedor foi cientificado. Ok? Aí nós temos então as obrigações condicionais. Porém, uma das coisas mais importantes a respeito de tempo do pagamento, de quando uma dívida deve ser paga, diz respeito ao vencimento antecipado da dívida, ok? Falei para você, o combinado não sai caro. Então, tudo que foi combinado tem que ser feito. O objeto prestacional
tem que ser exatamente aquele contratado, tempo, modo e local do pagamento, tudo tem que ser somente no momento contratado. Então, se eu te devo dinheiro e essa dívida não venceu, você não pode me exigir agora. Mas a lei estabelece algumas hipóteses de vencimento antecipado. E todas elas, a gente vai falar de todas elas, perceba, elas trabalham com a hipótese da redução do patrimônio do devedor ou do patrimônio do garantidor. De maneira que, se uma dívida que ainda não venceu se modifica, se a situação das pessoas envolvidas nessa obrigação se modifica, de maneira que aumente o risco para o credor, risco esse que não foi assumido quando foi contratada a obrigação, aí ocorre o vencimento antecipado, ok? Vamos dar uma olhada lá nas hipóteses de vencimento antecipado que estão didaticamente colocadas no artigo 333 do Código Civil. Primeira delas, falência do devedor. Então, se o devedor é uma empresa e faliu e teve sua falência decretada, todas as suas dívidas vencem antecipadamente, porque todos os credores vão ter que se habilitar no processo de falência para receber. E aí os bens serão vendidos e o que tem lá vai ser rateado entre os credores. Imagina que se um credor não tiver o seu crédito vencido antecipadamente, pode ser que ele não receba, né? Então todas as dívidas do falido vencem para que todos os credores participem igualmente. Uma coisa chamada par condicio creditorum, condição paritária entre os credores. Claro, a lei estabelece uma ordem de importância dos credores, mas essa ordem de importância é pela natureza do crédito e não pelo momento de vencimento da dívida. Porque quando alguém tem a sua falência decretada, todas as suas dívidas vencem imediatamente. Ok? Vamos para a próxima hipótese. Os bens dados em garantia são penhorados em outro processo. Então, se você é credor ou credora de alguém e essa pessoa tinha dado um bem em garantia, um imóvel, um automóvel, uma joia, e esse bem é penhorado num outro processo. Nossa, Antônio, isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Um bem dado em garantia por penhor, por hipoteca, por anticrese, pode ser penhorado. Okay? E se isso acontecer, aquele crédito que estava garantido por esse bem vence antecipadamente, que é justamente para permitir que esse credor cobre imediatamente. Porque se aquele bem foi penhorado, ele vai ser leiloado. E antes do credor que está processando receber, você tem que receber, porque o bem foi dado em garantia da sua obrigação, do seu crédito. Então, para você poder receber antes daquele credor que está executando, o seu crédito tem que estar vencido. E é por isso que ele vence, como diz o artigo 333. Ele vence para que você possa se habilitar lá no processo, para que você possa cobrar, uma vez que foi vendido aquele bem, e o que sobrar vai para o credor que está processando o devedor. Ok? Próxima hipótese aí, de vencimento antecipado, garantias insuficientes não reforçadas. Diz o 333, inciso 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito e o devedor intimado não reforçar tais garantias. Então, se você tem um crédito para receber e o devedor entregou um fiador, quer dizer, você tem um fiador aí, mas esse fiador, ele faliu, de maneira que você está sabendo, olha, se eu não receber, aquele fiador não vai poder pagar porque ele faliu. Ou então a pessoa deixou um carro em garantia e bateu o carro, esse carro não existe mais. Então você, credora, você, credor, pode entrar em contato com o seu devedor e falar assim, olha, eu sei que o fiador faliu, eu sei que o carro bateu, eu sei que a casa pegou fogo, eu quero uma garantia para substituir aquela anterior ou para reforçar aquela anterior, que antes ela era suficiente para garantir e agora não é mais. Se esse devedor não te dá essa garantia, vence antecipadamente a obrigação, para você poder cobrar imediatamente antes que a situação dessa pessoa deteriore ainda mais, né? Então, como eu te falei, as caracterizações de vencimento antecipado partem do pressuposto do aumento do risco para o credor. E quando que o aumento do risco acontece para o credor?
quando os garantidores, sejam pessoas ou bens, vão reduzir, ou quando o próprio devedor também tem uma situação de periclitação patrimonial, exemplo da falência. Okay? Mas é importante você saber, as hipóteses de vencimento antecipado são pessoais. O que eu estou querendo dizer com isso? Em havendo solidariedade passiva, e você sabe o que é solidariedade passiva, mas se você não souber, eu te lembro, você tem lá um credor que pode cobrar 300 do devedor 1, do devedor 2 e do devedor 3. Solidariedade passiva significa que pode cobrar de qualquer deles os 300. Né? Cada um deve 100, mas o credor pode cobrar de qualquer dos devedores a dívida desse devedor e dos outros. Se um deles aqui tem a falência decretada, contra esse, o credor pode cobrar antecipadamente. Mas contra os outros, não pode cobrar antecipadamente, que é o parágrafo único do 333. Se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Então, o vencimento antecipado é uma característica subjetiva, é uma característica pessoal. Então, se 3 devedores solidariamente obrigados, um deles fale, um deles tem a falência decretada, o credor pode cobrar desse, mas esse vencimento antecipado para esse devedor não provoca o vencimento antecipado dos outros devedores, porque seria muito injusto nesse caso. Aí você vai falar assim, Antônio, no exemplo que você colocou lá, né, o credor tem 300 para receber, quanto ele pode cobrar do devedor 3, que faliu? Ele pode cobrar os 300. Ele pode cobrar os 300 justamente porque o devedor falido era solidariamente devedor. Ele pode ser cobrado dos 300. Com relação aos outros, somente podem ser cobrados no momento do vencimento da dívida. Porque as hipóteses de vencimento antecipado não se comunicam, são personalíssimas. Ok? Então nós vimos nesse vídeo toda a estrutura jurídica do pagamento. Quem deve pagar? Para quem o pagamento deve ser feito? Como o pagamento deve ser feito? Quais são as provas que esse pagamento deve ser feito? E quando esse pagamento deve ser feito? E quando ele pode ser antecipado o vencimento e, obviamente, a exigência do crédito. Ok? Bastante coisa, revisa tudo, lê os artigos, lê o que a doutrina fala, vê os desenhos que a gente colocou e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!